Antes de começarmos a montagem da nossa chave magnética de partida compensada ou compensadora, tá? É interessante que a gente conheça um pouco, tenha contato com o meu autotransformador, tá? Aqui o que é que eu tenho? Um autotransformador formado por núcleos de chapas magnéticas e enrolamentos em 3 bobinas, 3 espiras, tá? Nós temos a primeira, a segunda e a terceira bobina do meu autotransformador. O que é que ele vai fazer? Eu tenho na sua entrada aqui, ó, R, alimentação da fase R, aqui eu tenho a alimentação da fase S e aqui eu tenho a alimentação da fase T, ou seja, o meu sistema trifásico, R, S e T, tá? Aqui logo abaixo desses terminais, tá, já estão conectados para adiantar o meu tempo de vídeo e de montagem, tá? Nós temos aqui os terminais onde tem 80, valor 80, 80 e 80. Esse valor equivale a 80% da tensão de entrada, ou seja, a tensão que eu aplicar entre R e S, ou entre R e T, ou entre S e T, o nível de tensão trifásico que eu aplicar nele, nesses terminais aqui eu vou ter um valor correspondente a 80%. Logo abaixo nós temos um terminal de 65%. Tá? Com esse terminal de 65% eu tenho o valor da tensão em 65%. Logo abaixo eu tenho um valor de 50%. Esse terminal de 50% dificilmente a gente vai encontrar no meio industrial, tá? Esse autotransformador foi comprado com essa especificação para que eu tenha esse terminal de 50% para fazer alguns ensaios, porque nós estamos em laboratório, aulas práticas, demonstrações para os alunos. E aqui o terminal 0 é o terminal que eu faço o fechamento, ele está aqui ó, fechado. É o ponto que eu tenho que fazer o fechamento dele em estrela. Tá? Já está conectado aqui, ó, isolado. Tá? O cabo está fechado, esses três condutores estão fechados. Ponto comum, porque eu vou fazer o quê? Vou alimentar o meu autotransformador, ele está ligado aqui na bancada, tá? As 3 fases estão ligadas na bancada, para que eu alimente ele e demonstre para vocês o nível de tensão que eu tenho nesses terminais de 80%, 65% e 50%, tá? Um outro ponto importante desse autotransformador é esse borne aqui, ó, tá? Esse borne ele está ligado em um sensor de temperatura, tá? Se eu pegar o multímetro e colocar aqui nesse borne, ele vai dar um contato fechado. Deixa eu só colocar aqui para mostrar para vocês, ó. Se eu verificar aqui entre um e outro, ele dá um contato fechado, tá? Contato fechado. Por que isso? Porque ele é um contato fechado. Ele é um sensor de temperatura. Na temperatura normal, tá? E de funcionamento ele tem que ser um contato fechado. Se a temperatura ultrapassar um certo valor, porque eu já disse para vocês que o autotransformador não tem um sistema de refrigeração nem ventilação, tá? Ele aquece muito mesmo. Quando a gente liga uma bobina, ela gera aquecimento, tá? Ele aquece muito. Se ele ultrapassar um certo valor, eu usando esse contato como proteção no meu sistema, ele pode, quando ultrapassar essa temperatura, ele pode desligar o meu comando. Aí a pergunta que vai, onde é que eu colocaria esse contato, se esse contato é de proteção, entre o fusível de comando e um de BD, tá? Seria naquele ponto ali onde eu colocaria esse contato. Nas nossas montagens práticas eu não vou utilizar isso, até porque não vai ficar funcionando, o meu sistema não vai ficar funcionando permanentemente. Vai ser o que? Eu ligo, aciono o motor, ele vai dar uma partida, vai virar um certo tempo, logo depois eu desligo, desmonto e vou fazendo outras montagens, tá? Mas se fosse para ficar instalado em definitivo, seria interessante utilizar essa proteção térmica do autotransformador. Um detalhe é que nem todos os autotransformadores têm essa proteção térmica, ok? Agora eu vou mudar meu multímetro para a escala para ele medir tensão. Deixa eu colocar aqui para que a gente veja ele. Vou energizar a bancada e fazer as medições. Quando eu energizo ele, a gente consegue ouvir um ruído, tá? Característico de transformação, tá? Vou medir aqui a tensão entre as fases. Tá dando aproximadamente 400 volts, tá? Entre R e S, entre R e T, 394 volts, tá? O sistema está desbalanceado. Isso aqui é na entrada, é a tensão que eu estou alimentando o meu autotransformador. Agora eu vou medir essa tensão nos terminais de 80%, ou seja, vai ser um valor aproximado de 80% desse valor de entrada, tá? Se eu quisesse uma tensão de saída para o meu motor, 80% da tensão de entrada, eu pegaria esses terminais aqui, ó.
Está dando aproximadamente 321 volts. E aqui aproximadamente 315. Quando eu chegar no terminal de 65%, eu vou ter 65% do valor de tensão de entrada. No caso aqui 261 volts aproximadamente. E aqui 256 volts. Vou medir aqui entre essa outra fase, entre S e T, 260 volts aproximadamente, 261. Se eu chegar aqui no terminal de 50%, vai ser 50% da tensão de saída. Tá? Aproximadamente estava dando na entrada 400 volts, na saída está dando de 50% 200 volts. Tá? Entre esses terminais aqui, ó, aproximadamente 197 volts. E aqui entre essa fase e outra, aproximadamente 200 volts também, tá? Ou seja, em relação ao valor de tensão que eu tenho na entrada, eu tenho um valor percentual na saída. E como é que é feito essa relação, esse valor percentual? Notem que aqui a gente tem as bobinas, tá? São espiras, são condutores enrolados. O fabricante vai enrolando. Imagine que ele definiu que seria 100 voltas, ou 100 espiras. Se eu quero o valor de 80%, quando chegar na espira 80, eu paro, coloco um ponto de acesso para a conexão. Chegar na espira 65, eu tenho 65% do valor de tensão. E assim por diante, tá? Isso é como é feito a seleção dos tapes do meu autotransformador, tá? A interligação deles. Beleza? Sim, outro detalhe, deixa eu desconectar aqui. Um outro detalhe é que o meu transformador, assim como o motor elétrico, ele tem uma placa de identificação, tá? Nessa placa de identificação tem algumas características do meu motor, tá? Ou melhor, do meu autotransformador. Tem esse autotransformador é para um motor de 5 cavalos, tá? Eu posso partir um motor de até 5 cavalos com esse autotransformador. Aqui a P é o número de partidas por hora, ele pode dar 10 partidas por hora. Tá? Aqui a tensão nominal dele é 380 volts, tá? Lógico que eu tenho autotransformadores para outros níveis de tensão. Frequência 60 Hz, tá? São os dados técnicos do meu autotransformador. Aqui eu tenho outras informações, como série, o número dele, o ano de fabricação, que foi 2012, e a massa dele, 7,5 kg. Tá? Essas informações são importantes. Quais são as informações importantes aqui? A potência que eu posso ligar, tá? Qual motor que eu posso ligar nele, o número de partidas por hora e a tensão de alimentação dele, tensão barra frequência. Tá? Isso aqui é importante para que eu respeite, para que eu não tenha nenhum problema no meu sistema. Beleza?